gostaria de deixar uma palavra da parte do eterno Deus, falar acerca de um homem notável, cheio do Espírito Santo, que é um tipo de Cristo na interpretação bíblica, no cânone hebraico do Antigo Testamento, chamado sim Moisés. O nome Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. É um homem notável, é o homem aonde Deus usou para libertar a nação de Israel das garras de Faraó, lá no Egito. O homem a qual é um tipo de Cristo, tanto como mediador, tanto como pastor, como liderança espiritual. O homem a qual sim, Deus, através do ministério da vida dele, operou sinais, prodígio, sim, e maravilha. O homem a qual subia no monte Sinai, que é um monte, o mesmo nome dado ao monte Horebe, que é o monte de Deus. O monte Sinai tinha literalmente 2.800 metros de altura. Deus falava com Moisés no monte. Na revelação em Êxodo, capítulo 3, versículo número 1, Deus ele falou na sarça ardente. E ele tinha a idade de 80 anos quando Deus apareceu no meio da sarça. Na visão, Deus estava falando com Moisés. Na revelação, o anjo do Senhor. Nós sabemos que biblicamente e profeticamente, aquele anjo que estava na sarça, a sarça não ardia e não se consumia. Nós sabemos que é Jesus Cristo falando com Moisés naquela sarça no deserto. Deserto não é um lugar somente de sol causticante. Deserto é um lugar onde Deus marca o ministério do crente com a sua glória. Deserto é um lugar de aprendizado, onde o crente amadurece espiritualmente, literalmente, e aonde o crente obtém de Deus sim maturidade espiritual. E este homem foi usado por Deus para levar posteriormente a nação de Israel a herdar Canaã, a terra que mana leite e mel. Um homem a qual enfrentou adversidades, conflitos, mas sim confiava em Deus. Um homem, meus queridos e amados irmãos, que era tão espiritual, que do espírito que havia nele, espírito literalmente aparecendo em letra maiúscula, aonde, meus queridos e amados irmãos, Deus tirou do espírito que havia em Moisés, o Espírito Santo na vida e no ministério de Moisés, e encheu 70 anciões da tribo de Israel. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem dinâmico, era um homem sim espiritual, era um homem que tinha uma intimidade dinâmica, intensa, pessoal, aonde falava com Deus face a face. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que se destaca essa figura notável e importante, este homem a qual foi levantado por Deus com o propósito de ser um libertador da nação de Israel. Você que está ouvindo esta palavra da parte do eterno Deus, Deus te levantou com uma finalidade, e Deus tem te confiado sim uma obra, um ministério sim a zelar. Você é levantado por Deus para fazer sim a diferença na terra dos viventes. Antes de você estender a mão, Cristo tem estendido por você e tem te dado vitória. Você que está passando luta, provação, adversidade e conflito, confia em Deus e acredite, a adversidade e a luta ao qual você está passando, isto é momentâneo e vai somar em seu ministério um peso de glória. Davi disse em Salmo 40, verso número 17: eu sou pobre e sou necessitado, mas Deus, Ele cuida de mim. Deus tem cuidado de você, tem zelado por tua vida, tem zelado pelo seu ministério. Acredite
em nome de Jesus Cristo. Você que faz a obra do Senhor, você que está envolvido no reino, enquanto mais envolvido nós estivermos no reino, menos tempo nós temos sim para pecar. Mais envolvido fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus, no centro de sua vontade, e Deus recompensará o fruto do seu, do meu, do nosso trabalho. Este homem notável chamado Moisés, a qual Deus levantou ele com característica, e Deus, meus queridos e amados irmãos, ainda levantou ele com a finalidade que ele tipifica Cristo como um ministério profético, a qual também, meus queridos e amados irmãos, em Deuteronômio capítulo de número 18, versículo 15, ele falou para a nação de Israel que se levantaria um profeta semelhante a ele no meio dos seus irmãos da tribo de Israel, e a eles ouvirei. Ele estava falando acerca da pessoa bendita profeticamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um profeta dotado de sabedoria, de conhecimento, de autoridade dada por Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que te ama e com seu sangue lavou, literalmente purificou o teu pecado. Em Apocalipse 1 e 6, ele nos fez para Deus reis e sacerdote para o Pai. Reis com a finalidade de reinar nessa terra. Sacerdote com 3 características básicas, bíblica e profética. Sacerdote para ministrar a lei, a palavra de Deus. Sacerdote para abençoar o povo de Deus. E sacerdote para orar pelo povo de Deus. Você é sacerdote da parte de Deus nesta noite. Tenha certeza e convicção da parte de Deus. Abençoe o povo de Deus e Deus trabalhará em tua vida. Não importa a adversidade, não importa o conflito, não importa a luta e a provação a qual você tem passado. Existe um Deus que está contigo em todos os momentos. Ele não te deixa sozinho. Davi disse em Salmo 27, verso número 10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, que é Deus, me acolherá. Davi usa as figuras dos seus pais paternos, que se chegasse assim, abandonaram, deixasse ele sozinho, Deus é o seu pai espiritual, acolheria, não deixaria Davi sozinho. Davi de Deus, o nome Davi no original hebraico significa amado por Deus. Você é amado por Deus, você é amado de Deus. Deus, ele te ama, conhece a tua vida e tem mudado sim a tua história, Davi de Deus. Acredite em nome de Jesus Cristo. Deus, ele está trabalhando por você. Seja cheio do poder do Espírito Santo nesta noite e acredite que Deus, ele trabalhará por tua vida. Em Isaías capítulo 59, versículo 19, disse o profeta messiânico, o profeta Isaías: vindo teu inimigo como a corrente de água, o Espírito Santo de Deus alvorará na cara do teu inimigo a bandeira do Espírito. Mesmo que o teu inimigo, o teu adversário venha com a fúria, com uma corrente de água para querer te matar, ou querer fazer naufragar o seu sonho, ou te sucumbir, a bandeira, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai alvorar na cara do teu adversário a bandeira sim da vitória. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Não é tempo de parar. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para a frente. Deus é Deus que vai dar livramento. Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, disse o profeta Sofonia: o Senhor teu Deus está no meio de ti, ele é poderoso para te salvar. Aonde Sofonias apresenta Cristo como meu, como teu, como nosso Salvador. Salvador, o libertador, que vai te libertar e vai te dar livramento e vai tirar você dessa situação adversa. Acredite nesta palavra. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro, credo nos seus profetas e prosperarei. É servir, confiar e esperar a provisão de Deus na tua vida e no teu ministério.
esse homem bem notável na Bíblia, que foi usado por Deus, chamado sim Moisés, aonde o homem desfrutava assim de uma comunhão espiritual verdadeira, dinâmica, intensa, e era um homem que era muito manso dos homens na terra, meus queridos e amados irmãos. Significa que Moisés, ele tinha assim o fruto do Espírito Santo em sua vida e em seu ministério. Você, mulher de Deus e homem de Deus, que está ouvindo esta palavra da parte de Deus, Deus é Deus que está te trabalhando, Deus está usando você como um libertador que tem poder para libertar as vidas. Semeia a palavra da parte de Deus. Você está estendendo, está trabalhando no lugar certo, na direção certa. Deus é aquele que está trabalhando por ti. O Deus é contigo por onde quer que tu andares. Não pasme, não te espante. O Senhor teu Deus está com você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você que está ouvindo esta mensagem, Deus é aquele que está trabalhando por você. Ele está mudando situações e Ele está trabalhando por ti. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, para a nação judaica, o povo dos judeus, falando assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tanto Jesus como Deus e o Espírito Santo da Trindade têm trabalhado em favor do ministério da igreja. Você não está sozinho, Ele está trabalhando por você, homem e mulher de Deus.